Olá, boa noite. O meu nome é Joeliton. Tenho 28 anos de idade. Sou caminhoneiro aqui no Goiás. Vou trazer para vocês uma história que é de arrepiar. Eu puxava soja do Goiás até o Mato Grosso do Sul. Temporada eu ficava no Goiás, temporada eu ficava no Mato Grosso do Sul. E nesse vai e vem, eu acabei conhecendo um senhor que era vigia de um cemitério em uma pequena cidade de Mato Grosso do Sul. Era não uma cidade, mas sim um povoado. Eu vou falar para vocês, o homem tinha coragem, pois naquele breu, naquela noite escura, aquela fumaça, aquele nevoeiro que tampava tudo, a lua já não dava o seu brilho. Era só aquela escuridão total e os postes que iluminava aqui e acolá. Ele não tinha nem um pedaço de pau, nem de madeira para se proteger, caso algum assaltante, algum marginal mesmo, tentasse fazer algum mal contra ele. O homem era corajoso mesmo. Nesse cemitério tinha tipo uma cabaninha. Não vamos dizer que era uma guarita, pois aquela lá estava longe de ser uma guarita. Era mais para uma cabana do que para uma guarita. E nós puxamos assunto e a gente ficou muito amigo. Eles me contavam várias histórias de terror. Contou uma história de um bicho que apareceu ali algumas luas atrás. Eu tive vontade de rir, mas como ele era um senhor de idade, eu não gostava de desfazer dos maus feitos e nem das conversas dos mais velhos, pois eles tinham mais experiência do que eu, viveu muito. Então eu não tinha muito o que reclamar ou ficar fazendo pouco da cara do Senhor. O nome desse vigia era Joaquim. Ele me contou que essa fera veio algumas luas ficar atormentando o povoado e corria e uivava, deixava os cachorros loucos da vida. Era latideira a madrugada inteira e quando era pela manhã só ouvi o comentário do povo, pois como o lugar é um pouco pequeno, a notícia rapidinho se espalha. Um bicho passou correndo em frente à minha casa. Um bicho se jogou na porta. Mas ele também tentou entrar aqui no cemitério, mas não conseguiu. Voltou na parte da frente. E confesso para você, meu jovem, o bicho é feio. Ai de quem dá de cara com uma coisa dessas, pois pode encontrar morte ao invés de um divertimento. Tem gente que leva essas coisas do sobrenatural como uma forma de brincadeira, de colocar medo em outras pessoas. E eu digo sem medo de errar que o sobrenatural é muito mais do que isso. O sobrenatural é histórias, é experiências para te deixar mais forte para aguentar coisas piores. Se eu contar para você o tanto de coisa que eu vi nesse cemitério, você não trabalharia aqui uma noite comigo. Bom, já que eu falei em uma noite, vamos passar uma noite aqui trabalhando? Você é meu convidado especial. E eu rindo falei, bela recepção, né? Belo convite para trabalhar em um cemitério à noite. Como eu tinha chegado com muito tempo da viagem, para me descansar para a próxima viagem, então eu aceitei o convite do Senhor e perguntei onde ele morava. Ele falou que era quase no fim do povoado e dava para ir a pé mesmo,
poderia deixar o caminhão perto do cemitério, pois ali ninguém roubaria não. Aliás, é o único lugar em que os marginais pensam mais de 2 vezes antes de entrar. É um cemitério, pois ali está só gente morta e tem gente que tem algumas coisas contra cemitério, né? Diz que vê almas, vê essas coisas. Eu mesmo já vi menino correndo, gente chamando o meu nome e depois desaparecia e um monte de coisa. Mas vamos caminhando. Num caminho eu te conto mais. Confesso que você vai ficar curioso. E nós fomos caminhando e ele contava algumas histórias. Bom, que nem eu ia te contando, crianças, gente chamando meu nome e depois sumia, mulher de branco, fantasma, mas nada disso se compara ao susto que esse lobisomem me deu em uma noite. Eu tinha chegado por volta de umas 6 horas no cemitério, pois eu passava a noite no cemitério. Fazia as minhas rondas de vez em quando. Às vezes eu nem saía, por conta do frio que era imenso. Eu já era uma pessoa de idade e tinha alguns problemas de saúde e não queria agravar esses problemas. Então, eu só ficava naquela casinha velha, só observando o que entrava e o que poderia acontecer no cemitério. Mas a maioria do tempo não acontecia nada. E foi nisso que eu acabei me enganando. Eu não sei se eu dormi ou se eu cochilei, mas quando eu acordei tinha um fedor, sabe, um fedor de morte no ar. Era uma coisa muito surreal para mim. Eu fiquei até caçando na hora, mas quem deve estar fedendo a morte? Um cadáver? Algum morto-vivo? Não sei, múmia? Ou alguma coisa? Só faltava isso para mim ver, pois do sobrenatural eu tinha visto quase tudo, menos o lobisomem. Eu vi terra sendo jogada para cima, em uma parte mais escura do cemitério, e rosnados. Confesso, era rosnado tão feio que gelava minha espinha. Cada passo que eu dava, aquele rosnado foi ficando mais alto. Quando eu cheguei a uma certa distância, pude ver que não se tratava de um cachorro, e sim de um grande lobo negro. Era o lobisomem que estava atormentando o povoado. Estava ali cavando que nem louco. Agora não me pergunte o que ele estava cavando, que eu até hoje não tenho respostas para isso. Eu de um grito: saia daí, seu maldito! Ele olhou para mim com aquela baba caindo, escorrendo no canto da boca, deu um rosnado e pulou o muro. Eu acho que o muro tinha mais de 2 metros de altura e o pulo que aquilo deu foi surreal. Nem triscou nas paredes, já pulou do outro lado de fora do cemitério e saiu correndo, fazendo aquela barulheira do cão. Sabe o tormento que era aquilo? Os cachorros latindo e aquilo rosnando e uivando. Aquela noite eu não fiz mais ronda. Fiquei trancado a noite inteira e só via latir do cachorro. Consegui ouvir até umas altas horas da madrugada. Quando foi 5 horas da manhã, se aquietou. Tudo voltou ao normal. Mas não saía da cabeça que aquele lobisomem ia voltar. Eu estava receoso de voltar para o trabalho a noite seguinte, mas eu voltei de noite meio com medo.
Fiz a primeira ronda, temoroso. Andei, olhei os túmulos, estava tudo ok, mas o lobisomem não apareceu naquela noite, e nem em noite alguma depois daquela que ele veio. E então me apareceu você, caminhoneiro, e eu quero convidar você para trabalhar comigo à noite. Eu aceitei, mas parece que essa noite tinha sido o meu primeiro encontro com a fera. Eu estava animado, pois nunca tinha trabalhado em um cemitério e praticamente à noite. Confesso para você que falar em cemitério para mim me dá arrepios, me arrepia inteiro, do pé à cabeça, pois é um lugar que eu não trago boas lembranças. Aconteceu muitas coisas ruins em cemitérios comigo, mas eu fui, mesmo temoroso que alguma coisa ruim pudesse acontecer. O Senhor falou: relaxa, fica tranquilo. A primeira ronda você vai comigo. E confesso para vocês, quando eu entrei, eu estava sim com medo de ver alguma coisa, ver alguma alma, mas não vi nada. Ao contrário do que as pessoas falam, que o cemitério à noite é assustador, é tenebroso, dá medo. Ao contrário disso, o cemitério à noite é uma tranquilidade só, um lugar bom de trabalhar, mas para quem tem coragem, pois se eu visse a metade das aparições que aquele senhor viu, eu não trabalharia mais ali. E as horas foram passando, nós fizemos a primeira ronda e quando foi por volta de umas 10h30 para 11 horas, nós ouvimos aquele atropelos na rua. O Senhor já ficou esperto e falou para mim: entre dentro da casa. Vamos, entre. E o Senhor aproveitou e fechou a porta rápido. Eu falei: mas o que está acontecendo? Escuta o que vai acontecer em seguida. Então, só ficou em silêncio. Foi quando eu vi um grande som de pulo, mas foi não pro lado de fora do cemitério, e sim pro lado de dentro. Seja lá o que fosse que tinha pulado, era uma coisa muito grande e rosnava. O fedor que aquilo exalava era de morte. Batia exatamente com o que o Senhor tinha falado. Eu queria saber o que o Senhor estava prestes a me falar. Ele falou: você já viu lobisomem? Eu fiquei sem respostas, pois de um senhor de idade é a única coisa que você não quer ouvir da boca dele, um lobisomem. Ele falou: vem aqui e observa lá fora lá no cemitério. Então, eu coloquei o olho entre a fresta da porta da casinha velha dele e fiquei só observando lá fora e vi aquele bichão preto andando de um lado para o outro. Mas o estranho é que ele parecia pensar alguma coisa. De fato, essa criatura é inteligente, pois anda como homem, pensa como homem, mas não tem nada de aparência com o ser humano, e sim com um demônio, com um grande cão negro. Ele olhou, andou, farejou o ar, ficou nas quatro patas. Eu estava morrendo de medo e tenebroso lá dentro lá. O Senhor falou: fique tranquilo, aqui ele não vai entrar. Então, ele passou algumas horas lá. Então pulou o muro, como o Senhor tinha descrevido no relato. Não triscou em nenhum momento e pulou do outro lado e saiu dando rosnados e barulhos. Os cachorros vieram em seguida, naquela maior latideira, atrás da fera, mas ela se perdeu em meio ao povoado, saindo para fora dele.
Eu não quis dormir mais aquela noite. Aliás, eu estava com sono. Mas depois de ver aquela fera, quem aqui quer dormir? Ninguém dorme. E nós ficamos a noite inteira lá dentro até o dia amanhecer. No outro dia, a carga já estava disponível. E despedi do Senhor e fui pegar minha carga. Mas com o maior relato da minha vida, pois um lobisomem a gente não se vê todo dia. E falem quem falar, chame eu de mentiroso quem chamar, pois para os outros é mentira, mas para mim foi a pura verdade. Eu vi um lobisomem no cemitério. Espero nunca mais ver, pois é uma experiência fora do normal, uma experiência que deixa você assustado por vários dias, mas não se preocupe, não procure lugares escuros aonde a fera costuma aparecer, pois é aí que pode estar o seu fim. No escuro, a fera tem mais vantagem. Voltei para casa com um grande relato, mas não contei para ninguém, guardei para mim mesmo. Sou caminhoneiro até hoje e sempre passo por onde esse senhor está, mas agora ele não trabalha mais lá. Mas sempre procuro ir na casa dele, pois a nossa amizade é muito forte. Mas não se esquecemos da noite em que vimos o lobisomem no cemitério. Daquela noite que o lobisomem apareceu, não foi mais visto. E também não quero nunca mais vê-lo, pois são poucos que vivem para contar a história. Boa noite.